Como dizia a música, uma noite longa para uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. Agora, se você olhar aqui, são 20 horas e 45 minutos do dia 13 de outubro, sexta-feira. A gente vai fazer aqui um vídeo rápido, não vai demorar, esse aqui realmente não pode demorar, não deve demorar, falando de improbidade administrativa para o concurso de oficial de justiça. Pontos importantes. Existe uma vantagem muito grande no seu edital quando fala-se de improbidade, porque a lei de improbidade foi mudada. Não é assim tão recentemente, né? Foi em 2021, né? No final de 2021, mas alguns artigos até foram questionados lá no Supremo Tribunal Federal. Então os artigos que vão cair para a gente são 2 artigos apenas, que são 2 artigos que eu diria para você que não são artigos assim tão difíceis, o que facilita para a gente na hora de nós estudarmos, né? Então veja só, com relação à lei de improbidade para o concurso de oficial de justiça. Primeiro, o que é improbidade? A gente está falando de um tipo de punição que acontece por um ato de desonestidade do administrador público. Então nós estamos dentro do direito administrativo, estamos ali numa situação de punir alguém que agiu de modo errado diante da administração pública. Como administrador público, como servidor, alguns até como particulares, mas que se beneficiaram diretamente daquilo. Então qual é o ponto importante aqui? Houve uma série de mudanças feitas por essa lei aqui, ó, Lei 14.230, que foram inseridas na lei de improbidade que a gente precisa saber. Agora veja, a gente vai falar aqui de atos de improbidade de uma modalidade. Quero que você entenda. Cada um dos atos de improbidade, eles são na verdade 3 tipos, né? Você coloca esses atos em uma caixinha, estou mostrando aqui a caixinha. Então alguns atos vão cair na caixinha do que a gente chama de atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito. A gente ainda tem mais 2 tipos de atos de improbidade. Os atos de improbidade que eu coloco numa outra caixinha que causam prejuízo ao erário e ainda um outro ato de improbidade ou atos de improbidade que violam princípios da administração pública. Então o que vai cair para a gente é uma dessas caixinhas aqui que é atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Ou seja, quero que você entenda, quando eu falo de enriquecimento ilícito, eu quero que você guarde 2 coisas antes de você decorar qualquer coisa para a sua prova. Eu quero que você guarde 2 coisas. O que é enriquecer ilicitamente? Então, para a gente, ó, enriquecer ilicitamente pode ser 2 coisas. Primeiro, colocar dinheiro no bolso, que é o que todo mundo conhece, né? Então, colocar dinheiro no bolso. Então o cara de algum modo ele colocou um dinheiro no bolso usando da estrutura, das facilidades da administração pública. Isso é enriquecer, ficar rico ilicitamente contra a lei, tá? Então esse é um ponto importante. Veja, qual é a grande questão que talvez você não tenha noção, ou se tem, preciso agora recordar para você. Também é enriquecer ilicitamente quando alguém paga alguma coisa para mim que eu deveria pagar. Vou repetir. Enriquecer ilicitamente, além de eu colocar dinheiro no bolso, que é uma possibilidade de enriquecer ilicitamente, existe uma outra possibilidade de enriquecer ilicitamente. Qual é? É alguém, e aqui no caso são os cofres públicos, né? Alguém pagar alguma coisa que eu deveria gastar. Mas este alguém é quem acaba pagando. Então, veja só, o que significa? Eu fui num restaurante com R$500 para gastar. Na hora de pagar a conta, em vez de eu tirar os R$500 e pagar, outra pessoa foi lá e pagou por mim. Esse é o ponto. Só que tem um ponto, né? A grande questão é a seguinte, só que neste caso especificamente, em vez de eu tirar dinheiro da minha carteira e pagar o restaurante, outra pessoa pagou por mim, só que ele não queria pagar. Como assim? Eu fui lá e sorrateiramente, o meu amigo foi no banheiro, eu abri a carteira dele e peguei lá dinheiro da carteira dele para pagar a conta. Então veja, alguém, os cofres públicos, pagam uma coisa que eu deveria gastar, mas este alguém é quem acaba pagando contra a sua vontade. Você consegue entender essa história? Então eu vou num restaurante
com 500 reais, tá? Tô dando exemplo para você entender, depois a gente adapta isso para improbidade. Eu vou lá no restaurante com 500 reais. Na hora de pagar a conta, em vez de eu tirar o dinheiro do meu bolso, o que eu faço? Eu pego o dinheiro do meu amigo que foi no banheiro, eu pego o dinheiro da carteira dele e faço o pagamento da conta. A minha conta. Então eu usei o dinheiro que não era meu para pagar uma despesa minha. Esse é o ponto. Usei um dinheiro que não era meu para pagar a minha despesa. Isso é também enriquecimento ilícito. Então, veja só, duas coisas representam o enriquecimento ilícito como ato de improbidade. A primeira delas você meio que intuitivamente sabe. O cara que recebe lá uma propina para alguma coisa. É claro, isso é enriquecimento ilícito, porque ele está ficando mais rico com um dinheiro que não era para ele receber. Ok. Só que eu vou agora te dar um exemplo trazendo para a administração pública. Aquele prefeito que manda o pessoal lá da prefeitura, na casa dele, prefeito, para cortar a grama da casa dele. Ele deveria pagar um jardineiro para fazer isso. Mas o que ele está fazendo? Ele está usando a estrutura da administração pública, os servidores da administração pública, para cortarem a grama da casa dele. Então é alguma coisa que ele teria que gastar, mas ele não gastou. Ele não tirou um centavo do bolso. Por quê? Porque ele usou da qualidade dele de prefeito para mandar servidores irem até a sua casa para fazerem um trabalho que ele deveria pagar, mas ele não pagou porque ele abusou ali daquela autoridade que ele tinha. Então eu quero que você entenda. Ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito ou que importa, que representa enriquecimento ilícito, significa não só a pessoa colocar dinheiro no bolso porque ele recebeu uma propina, porque ele desviou alguma coisa para ele. Professor, mas isso também não é crime? Sim, isso também é crime. Lá do direito penal poderia ser peculato, etc. Mas ele coloca o dinheiro no bolso ou uma outra hipótese, qual é? Ele deixa de gastar alguma coisa e ele faz com que outra pessoa, no caso, a administração pública, os cofres públicos, o erário público, faça o pagamento de uma despesa para ele que ele deveria pagar, mas ele usou a autoridade que ele tem, o poder que ele tem, para fazer com que a própria administração pública pagasse. Então, como ele deixou de tirar um dinheiro da carteira, ele também enriqueceu ilicitamente. Então, para o direito, enriquecer é não só você realmente ganhar alguma coisa, acrescentar alguma coisa para dentro da sua carteira, mas é também você segurar o dinheiro com você e um dinheiro que deveria ter saído. Isso também para o direito é enriquecer, tá bom? Então esses são pontos importantes aqui. Sabendo disso, sempre que você se deparar com uma questão, a pergunta que você tem que se fazer sobre isso, sobre enriquecimento ilícito, é exatamente essa. Esse cara teria que gastar? Ah, ele teria que gastar, mas ele gastou? Não. Então é enriquecimento ilícito. Olha, esse cara teve uma vantagem indevida em relação a alguma coisa? Teve. Pô, também enriquecimento ilícito, tá bom? Então esse é um ponto importante. Então agora, dito isso, a gente vai começar a aula, tá bom? Depois de 8 minutos a gente vai começar a aula, mas agora vai ser mais fácil para você entender tudo, tá? Artigo 9º constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, auferir, ou seja, auferir é receber, mediante a prática de ato doloso, ou seja, com intenção, qualquer tipo de vantagem, então, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, então é uma vantagem indevida, em razão do exercício do cargo público, mandato, então mandato de prefeito, mandato de vereador, mandato de deputado, sei lá, função, emprego ou atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Aqui são entidades, essas entidades do artigo 1º são entidades que recebem dinheiro público, tá? Então, se recebe dinheiro público, se tem o meu dinheiro, o seu dinheiro lá, é claro que as pessoas que fazem ali a má administração daquilo e desviam o dinheiro, eles estão cometendo atos de improbidade. Então, qual é o ponto? Primeiro, quais são ou o que configura um ato de improbidade que significa enriquecimento ilícito? Coisas importantes. Primeiro, este ato precisa ser doloso, ou seja, o ato precisa ter a intenção. Professor, antigamente era como? Antigamente era doloso e culposo.
atualmente só ato doloso. A pessoa tem o dolo, tem a intenção de fazer aquilo. Então, não é que o prefeito meio que descuidado, ele pediu para alguém da prefeitura ir lá e ele se esqueceu e não teve intenção. Não, aqui o ponto aqui é o seguinte, ele queria, ele sabia, ele tinha a livre intenção de fazer aquilo. Então é um ato doloso. Além disso, a gente precisa destacar essa expressão, vantagem patrimonial indevida. Então, auferir, receber vantagem patrimonial indevida por causa do cargo, por causa do mandato, por causa da sua função, certo? E um ponto importante, e notadamente. O que significa essa expressão notadamente? Aqui poderia ter uma pergunta da sua prova. Notadamente significa especialmente. Então, notadamente é especialmente. Qual é o ponto importante aqui? A pergunta que poderia estar na sua prova. Está vendo todos os incisos aqui do artigo 9º? A pergunta que eu faço é a seguinte. Existe mais algum ato de improbidade de enriquecimento ilícito, ou que configure enriquecimento ilícito, além desses que estão aqui? E a resposta é sim. Então qual é o ponto? Atenção. Atenção. Além das condutas descritas nos incisos do artigo 9º, como a lei fala em notadamente, o que se entende é que as hipóteses dos incisos são meros exemplos. Seguindo, se são exemplos, a lista de hipóteses, o rol de hipóteses é exemplificativo, ou alguns ainda chamam de meramente exemplificativo. Então, só para que você entenda, por enquanto ainda não falei, veja que por enquanto ainda não falei quais são esses atos. Por quê? Porque os atos em si, posso garantir para você que são a coisa menos importante aqui. O que você precisa entender é todo o contexto que envolve o ato de enriquecimento ilícito. Então, atenção, além das condutas descritas nos incisos aqui, ó, inciso 1º até o inciso 12, além das condutas descritas nos incisos 1 a 12 do artigo 9º, como a lei fala em notadamente, o que se entende é que as hipóteses dos incisos 1 a 12 são meros exemplos. Se são exemplos, a lista de hipóteses que está na lei é apenas um exemplo. Eu digo que a lista de hipóteses é exemplificativa. O rol é meramente exemplificativo. Então, qual é o ponto importante aqui? Dito tudo isso, qual é a pergunta que você poderia ter na sua prova sobre isso? Os atos da improbidade que importam em enriquecimento ilícito estão previstos em rol taxativo. Isso estaria falso. Por quê? Porque o contrário de exemplificativo é taxativo. Então veja, eu estou trazendo isso para você porque a VUNESP tem feito perguntas um pouco mais sofisticadas. Então o que eu quero que você entenda? Os atos de enriquecimento ilícito, eles são, os que estão aqui no artigo 9º, são meros exemplos. Quando se diz notadamente, ele está dizendo o seguinte, olha, especialmente esses atos aqui. Ah, mas e outros? Outros também podem ser. O que significa que a lista, que o rol dos atos de enriquecimento ilícito são apenas exemplos. Os que estão na lei são exemplos. Por quê? Porque a criatividade humana é tão grande que você pode fazer isso aqui de algum outro modo, tá? Então esse é um ponto importante. Então, atenção, o ponto importante é a lista, o rol de hipóteses da lei é exemplificativo. E atenção, 2, né?
ou observação. O contrário de exemplificativo é taxativo, tá? O que significa? Os atos de improbidade, eles são previstos ou eles estão previstos em rol. O rol é exemplificativo. Sinônimos disso: o rol é aberto. As hipóteses são abertas. E aqui você poderia ter uma expressão em latim, não acredito que esteja, tá? Mas poderia estar assim, números apertos, tá? Ou seja, número aberto, hipóteses abertas. Por quê? Porque você pode, de acordo com a criatividade humana, de algum modo, entender que outras coisas também configuram enriquecimento ilícito, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Então, veja só. Agora sim, agora a gente vai ver as hipóteses. Ó, receber para si ou para outra em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica. Então, receber para si ou para outra em dinheiro, ó, recebeu dinheiro, recebeu vantagem econômica, direto ou indiretamente, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse em alguma coisa. Interesse que possa ser atingido ou amparado por sua ação ou omissão, decorrente das atribuições de agente público. Então aqui é a situação do cara que recebe propina. Ele recebeu dinheiro, recebeu uma vantagem econômica, recebeu uma comissão, um percentual. Isso aqui acontece, infelizmente, eu digo isso como já fui, né? Atualmente sou analista jurídico do Ministério Público, mas fui por 8 anos procurador da fazenda de um município, e era uma coisa que a gente se preocupava muito, né? De o pregoeiro, a pessoa responsável por fazer os pregões nas licitações, para que esse cara não fosse comprado, né? Para que essa pessoa não fosse comprada. Por quê? Porque pensa uma empresa tem muito interesse em comprar um pregoeiro e paga para ele ali uma comissão, né? Então diz o seguinte, ó, vamos fechar aqui um contrato de 1 milhão com a prefeitura do município tal. Aí eu te dou um percentual se você me fizer ganhar. Então é isso, tá? Então isso é aqui o enriquecimento ilícito. Também perceber vantagem econômica. Veja que sempre, ó, a gente tem aqui, ó, receber, perceber é receber também, né? Perceber, ó, utilizar, receber, ó, receber, adquirir, aceitar, perceber, receber, incorporar, usar. Olha, veja por exemplo 12. Usar em proveito próprio bens, rendas ou verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º, das entidades que recebem dinheiro público. É lógico, ele está usando em proveito próprio aquilo que não é dele. Isso é enriquecimento ilícito. Ó. Incorporar de qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas. Então, usar, ó, então a pessoa está usando o patrimônio dessas entidades ou está incorporando ao seu patrimônio, então usar. Né? Então, era para ele usar o carro dele, ele está usando o carro de uma entidade que tem recursos públicos. Ele pega para ele, ó, incorporar ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores das entidades, a mesma coisa. Aqui, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direto ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Aqui, inclusive, é crime, aquele crime lá de corrupção passiva, né? Então, veja, eu quero que você entenda uma coisa, né? A pessoa cometeu um ato de improbidade, ela é punida pela lei de improbidade. Além disso, ela vai ser punida como servidor. Além disso, ela vai ser punida no direito penal, criminalmente. Então ela cometeu, por exemplo, um crime de corrupção passiva, 317 do Código Penal. Então, uma mesma conduta, um mesmo comportamento, uma mesma ação daquele agente público implica a punição deste cara em diversos feixes, em diversas hipóteses. Então o cara, ao mesmo tempo, cometeu um ato que viola aqui a lei de improbidade, então ele cometeu um ato ímprobo, um ato de improbidade, ok, então ele vai ser punido por isso, ele vai ser punido como servidor por ter agido erradamente, ele pode ser demitido ali, ter a demissão ou demissão a bem do serviço público por isso, ou ele pode ainda ser condenado, e como ele, sendo condenado como servidor, um dos efeitos da condenação pode ser a perda do cargo público, ele também pode perder o cargo por conta da condenação criminal. Então veja a quantidade de coisas que a gente tem aqui. Então isso é o inciso 10º, o inciso
o inciso 9, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública. Então, aqui a gente está falando daqueles lobbies, né? Então, o cara recebe ali uma gorjeta, né? Uma propina, alguma coisa nesse sentido, para que um certo dinheiro seja liberado para um determinado lugar, né? Inclusive isso é a suspeita que existe lá do presidente da Câmara, né? Então o presidente da Câmara, com aquela coisa do orçamento secreto, aquela coisa toda, ele intermediava a liberação de verbas para municípios que eram ali do seu curral eleitoral e ele supostamente, né, não sei, dizem que foi isso que aconteceu, ele recebia um dinheiro por fora para que isso acontecesse. Então, também é um ponto importante. Outra coisa, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria, assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação que ele vai fazer. Então veja, ele não pode. Veja, você lembra que lá na Constituição a gente tem a impossibilidade de o servidor público acumular qualquer outra atividade, né? Então ele não pode aceitar emprego, comissão, receber ali para receber atividade de exercer, né, atividade de consultoria ou assessoramento de quem está fora da administração, né? Então, se ele é um servidor, ele tem que estar com a cabeça na administração pública. Isso é um ponto importante, tá? Então, isso é uma questão relevante, ó. Adquirir para si ou para outro no exercício do mandato, emprego ou função, ou em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes de atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do seu patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Então, pelo seguinte, aqui é um ponto importante, porque isso aqui é um item novo, né? É um item acrescentado aqui pela lei de 2021, que eu já queria comentar com você, que é o seguinte, ó. O servidor, vou até colocar aqui embaixo, tá? Olha só. Se o servidor comprar alguma coisa que foge com J não, professor, que foge à sua realidade financeira, isso pode ser considerado ato de improbidade que importe em enriquecimento ilícito. Nossa, professor, mas como assim? Ora, é o seguinte, o cara ganha 3 mil reais. Bom, vamos só fazer uma provocação. Você imagina que um cara é deputado federal e ele ganha lá 30 mil por mês. Pô, salário bom, tá ótimo. Mas assim, eu acho que um deputado federal não consegue comprar 30 casas de R$1 milhão. Você acha? Eu acho que não. Eu acho que não dá. Mesmo que ele tenha um bom crédito no banco, não dá para ele fazer isso. Então veja só, ele ganha 30 mil. Como é que esse cara tem 50 imóveis, 30 imóveis de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais? Isso é um aumento desproporcional à sua renda. Então veja só, existe ali o ato de improbidade, que significa que importa enriquecimento ilícito. Só que tem uma coisa, esse cara pode chegar e falar assim, não, eu sou um cara muito bom, sou um cara negociador, sou um cara assim, bom de lábia, sei falar pra caramba tal, e sei fazer compra, venda, sei fazer intermediação de negócios. Eu comecei comprando um terreninho de 50 mil reais, troquei por um terreno de 100, depois de 200 mil, depois de 300, de 1 milhão, e fui fazendo negócio e fiz esse dinheiro de fato dobrar, triplicar, quintuplicar. Ok, o que ele pode fazer? Assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Então veja só, se o servidor comprar alguma coisa que foge à sua realidade financeira, isso pode ser considerado ato de improbidade que importe enriquecimento ilícito. Contudo, o servidor tem o direito de comprovar a origem lícita desta evolução. Pensa o seguinte, o cara fala assim, não, eu tenho uma loja de chocolate no shopping, sabe? E essa loja de chocolate me dá bastante dinheiro. Pô, beleza, vou acreditar então, né? Você tem aí os comprovantes? Ah, não tenho, meu cachorro comeu, sabe? Esse tipo de coisa. Mas assim, claro, se ele puder comprovar, ok. Se ele comprovar, tá tudo certo, não será ato de improbidade. Agora, se ele não comprovar, será ato de improbidade. Então, esse é o ponto, tá bom? Então, isso aqui, vou colocar por quê? Porque esse aqui é uma coisa nova
que me chama muito a atenção para fins de concurso, tá? Os outros aqui, ó, receber vantagem econômica. Então sempre vejo, ó, receber vantagem econômica de alguma forma, né? Receber vantagem econômica. Sempre tem, ó, utilizar, esse aqui é o caso lá do prefeito, né, que eu falei para você. Ó, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição das entidades do parágrafo 1º, bem como trabalho de servidores ou de empregados e terceiros contratados. Então é aquele caso, né, do prefeito que vai lá e de fato manda o pessoal lá fazer alguma coisa na casa dele, por exemplo, tá? Então perceber vantagem econômica, ó, também a mesma coisa, para facilitar aqui a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior. Então pensa o seguinte, a prefeitura lá tem um terreno que é muito valioso e o prefeito aceita que esse terreno seja vendido por um valor menor. Mas por que ele aceitou? Ah, porque ele recebeu por fora alguma coisa para ele, tá? Exemplo, tá? Então perceber vantagem econômica, de novo, né? De novo, ó, receber para si ou para outro dinheiro ou vantagem econômica, decorrente de percentagem, presente, etc. Então, esses atos aqui são meros exemplos. Então, só para a gente finalizar isso aqui, quero que você guarde pontos importantes. Primeiro deles, ato de improbidade que representa enriquecimento ilícito é ao mesmo tempo, ou pode ser o cara que coloca dinheiro no bolso, então aqui é perceber vantagem econômica, sempre isso é colocar dinheiro no bolso. Ou então, ó, ele está usando aqui, ó, em obra ou serviço particular, alguma coisa que não é dele. Então aquela ideia de alguém pagar para ele, sem que esse alguém concorde, né? Mas alguém vai pagar para ele e ele vai deixar de ganhar. E isso para o direito é enriquecer ilicitamente. Então, você segurar o dinheiro na sua carteira quando o dinheiro teria que sair, você está enriquecendo ilicitamente, tá bom? Então esse é um ponto importante. E aqui o inciso 7º, para mim, como professor, eu chamo muito a sua atenção, porque isso aqui é aquele ponto, a evolução patrimonial do servidor incompatível com a renda dele. Então se ele tem um patrimônio muito grande, e como que eu vou saber isso, professor? Aí que é o ponto, né? Como que eu vou saber se ele teve uma evolução patrimonial muito grande desse jeito? Aí a gente vai, e por isso que eu acho que isso aqui é o ponto que poderia estar na sua prova, porque o outro artigo que foi pensado da lei de improbidade é exatamente o artigo 13, falando do quê? Da declaração de bens. Então, cara, você tem que às vezes ter essa sacada, né? Então, e você precisa ter essa malícia às vezes quando você está estudando para concurso, né? O que poderia, o que tem envolvimento aqui em relação ao enriquecimento ilícito e ao próximo tema, declaração de bens, ó. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos, né? Então precisa declarar, para ele tomar posse e entrar em exercício, precisa apresentar a declaração de imposto de renda que tenha sido apresentada à Receita Federal a fim de ser arquivada no serviço pessoal competente, no RH, né, vamos assim dizer. Então o cara vai tomar posse e ele vai entrar em exercício, vai começar a trabalhar, só que isso só pode acontecer se ele declarar, se ele trouxer a declaração do seu imposto de renda. Professor, eu estava desempregado, eu não fiz declaração de imposto de renda. Tudo bem, não tem problema, você vai declarar lá, preencher que você, antes de tomar posse, não tinha feito a declaração de imposto de renda, tá tudo bem. Mas você precisa ter a declaração em si. Ah, e se eu não tiver a declaração, eu fiquei desempregado todo esse tempo, estudei para concurso e agora eu passei, não fiz a declaração, não posso tomar posse? Não, não é isso não. Se você não conseguiu, é lógico, né? Você vai simplesmente justificar isso, mas a regra é de que todas as pessoas, para a posse e para o exercício, fazem ali a entrega, a apresentação da declaração de imposto de renda. Você vai fazer a declaração de isento, né? A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Então aqui tem um ponto que chama atenção, né? Olha só. Para entrar, posse e exercício, declaração de imposto de renda. Depois que entrou, atualização anual. E quando sair, também declara. Esse é o ponto. Então, para entrar, eu declaro. Quando eu entrei, eu faço essa atualização anualmente, ó, atualização anual. E quando eu sair, na oportunidade em que eu deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função, eu também declaro. Por quê? Porque é a partir daí que eu posso constatar se esse cara, ele entrou lá ganhando R$8.000 e no outro ano ele tinha
3 casas de 5 milhões de reais. Meu Deus, da onde que veio esse dinheiro? Ah não, eu ganhei na loteria. Beleza, você comprovou isso? Então tá bom. Ah, eu ganhei de herança. Tudo bem, beleza, tá comprovado? Tá tudo certo. Olha, eu trabalhei, fiz um trabalho aqui extra. Ou a minha esposa, meu marido trabalham, eu consegui, meu filho, a minha filha, meu pai, sei lá, alguém me deu esse dinheiro. Tem como comprovar isso? Tem, tá tudo certo. Não tem como comprovar isso? Opa, aí nós estamos aqui, diante de um ato de improbidade administrativa que significa que importa enriquecimento ilícito. Então, fica ligado nisso, porque aqui me parece que poderia ter uma pergunta, trazendo essas duas, fazendo esta ponte entre esses dois artigos. Qual é o ponto nevrálgico que faz a ligação entre esses dois artigos? Essa ideia do patrimônio. Por quê? Porque se você tem uma evolução patrimonial incompatível, você vai ter ali um diálogo disso com esta necessidade da declaração de bens anual. A declaração de bens é anual, além daquilo que você faz quando entrar. Para entrar, toma posse, exercício, declaração. Depois que você entrou, atualização anual. Ano a ano você vai fazendo isso. E depois, quando você sair, você faz isso de novo. E aí qual é o ponto? Qual a consequência? Ah, se eu não fizer? Bom, se não fizer... se você quer ser o bonitão e não fizer, aí você vai ver aquela frase, né? As consequências vêm depois, né? Sempre as consequências vêm depois, né? Mas assim, só para que você entenda, né? Será apenado com pena de demissão, olha só, pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado, ou que prestar declaração falsa. Então veja só, demissão para a pessoa que recusa a declarar no prazo ou que presta declaração falsa. Esse é o ponto aqui pra gente, meus amigos. Então com isso a gente acaba aqui os dois artigos da lei de improbidade que eu queria trazer aqui para você, 31 minutos, mas eu queria que você tivesse tudo isso muito claro na sua cabeça. O que é o enriquecimento ilícito? Precisa decorar todas as hipóteses, até porque a própria lei diz que essas hipóteses, como eu disse, são exemplificativas, são exemplos. É um rol aberto, é um rol exemplificativo, é uma cláusula aberta, é um número aberto. Esse é o ponto. Então as hipóteses são abertas, não são ali fechadas. Atos sempre dolosos, com dolo. Então não pode ser culposo. O que é culposo, professor? Você veria assim, a expressão negligência, imprudência, imperícia, isso não vale. Aqui a gente está falando de um ato doloso, um ato livre, dirigido, uma vontade livre, dirigida para atingir aquilo. Eu quero fazer aquilo. Então eu quero que o cara vá capinar minha roça. Eu sou o prefeito, eu quero que o cara vá lá capinar minha roça, por exemplo. Tá? Então esse é o ponto aqui para vocês. Tá bom, meus amigos? E o que faz esta ligação, não é elo de ligação, pelo amor de Deus, né? Elo e ligação é a mesma coisa. O que faz o elo, ou o que faz a ligação entre este artigo 9º e o artigo 13, que também está no seu edital, é exatamente isso, a necessidade da declaração de bens. Quando? Antes, durante e depois. E depois disso, qual é o ponto importante? Se eu não fizer, demissão. Tanto se eu me recusar a fazer a declaração no prazo, ou se eu quando fizer a declaração, fizer uma declaração falsa. E tem um ponto, né? Além de outras sanções, porque se eu fizer uma declaração falsa, aonde que eu incidiria? No direito penal, eu incidiria na parte de falsidade ideológica. Eu fiz uma declaração falsa, né? Ou se eu apresentei uma declaração de imposto de renda que foi falsificada por mim, então eu mudei alguma coisa lá, mexi naquele papel ali de algum modo, né? Aí você teria uma falsidade documental, né? Então você poderia ter a falsidade de documento público, por exemplo, tá? E se você usasse aquilo, o uso de documento falso, bom, qual é o ponto? Eu quero que você entenda que isso tudo é interligado. Lembrando, né, muitos desses atos da improbidade, ao mesmo tempo em que são punidos como ato de improbidade, também são punidos pelo direito penal. Tá? Esse é um ponto importante. E quero só fazer a título de observação, não existe crime de improbidade administrativa. É um ato de improbidade administrativa. Então jamais diga, fulano de tal cometeu um crime de improbidade administrativa. Não, improbidade administrativa não é um crime. É uma conduta errada, reprovável, repugnante, que deve ser punida, mas não é um crime, tá? Crime é aquilo que está lá no direito penal, tá bom? Então esse é um ponto importante. A gente vai encerrar por aqui, que horas são agora? 21h19, hein?
21h20 agora. Fico muito agradecido, amigos, a vocês todos que estão aqui, né? Vocês que são alunos lá de outros cursos aí que vieram aqui, porque me parece que não estava muito bom por lá, né? Isso é o que me disseram, não sei se é verdade, se não é. Acho que é verdade, né? Porque eu acredito nos meus alunos, certo? Acredito em quem está aqui, certo? E fico muito agradecido. Eu espero de coração que eu consiga estar te ajudando aqui a salvar questões na hora da sua prova, tá? A sua prova, né? Eu vou fazer a prova, mas digo nossa porque eu também me envolvo com isso, né? Mas a prova será no domingo, dia 15, né? Então a gente ainda tem até amanhã, no dia 14, para colocarmos mais alguns vídeos ou fazer mais um vídeo ou no máximo 2 vídeos, leve, tranquilo, mas para tentar ainda salvarmos questões para a sua prova, tá? E estou trazendo pontos que me parecem os mais relevantes para o seu concurso aí nessas 2 semanas. Se você estiver acompanhando, foram 2 semanas aí que a gente fez isso, né? De trazer aqui assuntos no canal, porque depois desse concurso, se você quiser continuar a estudar, se você tiver interesse em continuar a estudar para o concurso de escrevente, que vai sair para o interior, certeza de que vai sair, não é certeza absoluta, né? Toda certeza é absoluta, mas tenho certeza de que ele vai sair. Não sei se vai sair junto, não sei se vai sair primeiro Campinas e depois vão sair as outras regiões, não sei, isso a gente não sabe, né? Mas a certeza de que esse concurso vai sair, ele vai sair de novo com um caminhão de vagas e chamando muita gente, como o Tribunal de Justiça de São Paulo faz e tal, além de outros concursos que podem sair ainda. Depois que passar a prova, a gente vai conversar sobre isso. Vou fazer uma proposta para vocês, de vocês estarem comigo, vocês que ainda não estão dentro do Base Jurídica, né, como meus alunos. Eu vou ter o maior prazer de ajudá-los, né, como já estou ajudando aqui de graça e faço isso com muito prazer, de todo o coração, de verdade, para ajudar pessoas que não conseguiram pagar, que nem me conheciam também. Tem gente que fala, pô, professor, conheci você agora, se eu tivesse conhecido antes. Cara, tudo tem o tempo certo e nada é por acaso. De fato, não acho que nada seja por acaso. Então, se você está aqui, tem algum motivo, tem algum propósito e a gente vai de fato conseguir aqui crescer juntos. Eu espero de coração que eu consiga te ajudar, tá bom? Fico muito agradecido. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.